Quero dizer, ele me levou até onde estavam e disse para olhar para cima, debaixo daquele chapéu. Bum, lá estavam eles. E isso ocorre em 7 a 8 vezes em 10, vai se concretizar. E nas 2 ou 3 vezes que não atendem ao seu pedido. Você precisa entender, Deus tem um plano melhor e dê sua fé a ele. As chances são ótimas, 7 em 10. Deixe-me dar um exemplo, Alex. Adoro esse. Outro dia, fui à casa do meu assistente. Helena, minha assistente e uma das minhas melhores amigas, disse que perdeu seus óculos de sol. Ela não consegue encontrá-los, mesmo os tendo há anos e adorando-os. Eu disse, você olhou no carro? Porque vejo eles lá. Ela disse, olhei 1000 vezes no meu carro. Eu disse, não, eles estão lá. Eles estão lá. Certo? Ela foi lá fora, voltou 10 minutos depois. Ela disse, e ela é super organizada, não gosta de muita bagunça no carro. Ela disse, Quero dar as boas-vindas ao programa, Concheta Portoli. Como está, Concheta? estou bem, querido. E você? Estou bem, querido. Muito obrigado por participar. Estou ansioso para conversar sobre suas jornadas nos mundos da mediunidade e todas as coisas que fez. Fale sobre um de seus livros. Os mortos te observam no banho? O que só é superado por Eu beijei um fantasma e gostei. Os títulos dos seus livros são incríveis. E eu só sei que essa conversa vai ser muito divertida. Então, a primeira pergunta que tenho para você é: você nasceu com? Obviamente você nasceu com isso, mas você sabia sobre seus dons desde cedo? Ou isso foi algo que se desenvolveu mais tarde na vida? Bem, meu pai, quando estava vivo, costumava contar a história de que o pai dele, que também tinha uma habilidade incrível, previu que eu teria essa mesma habilidade quando minha mãe estava grávida. Ele ficou atento desde o início, sem mencionar nada para minha mãe para não assustá-la, devido às diferenças religiosas e étnicas que a deixariam apavorada. E assim, um dia, isso se concretizou, sendo uma surpresa para ela. Eu tinha 5 anos. Entrei após brincar e disse: Mamãe, a perna do tio Jerry sumiu e está toda ensanguentada. Foi a primeira vez que ela ouviu isso e adorava contar essa história. Ela disse: que coisa terrível para uma garotinha dizer. Por que você falou isso? O telefone tocou. Era a cunhada da minha mãe, esposa do meu tio. Ele sofreu um acidente de moto e pediam permissão para amputar a perna. Minha mãe recebeu a ligação, sem saber o que fazer. Antes do telefonema, eu disse a ela no quintal. Ela percebeu que algo estava acontecendo. Ela, naquele momento. Sim, graças a Deus ele não perdeu a perna, mas conseguiram salvá-la. Naquele momento, minha mãe e meu pai tiveram uma conversa séria. Meu pai teve que sentá-la e explicar o que esperar. E foi exatamente assim. Não me recordo de tudo, apenas de fragmentos, já que eu tinha cerca de 9 ou 10 anos. Minha mãe se sentiu confortável com minha deficiência graças à orientação do meu pai, que sabia o que esperar e transmitia tranquilidade. Assim, ela ficou à vontade quando precisava de ajuda, como quando chegava da escola e encontrava visitas inesperadas em casa, pedindo-me para acompanhá-las e conversar com elas. O fulano dela faleceu e eu sempre brincava que ela me alugava para conversar. Talvez tenha sido inapropriado, mas era a nossa dinâmica. Eu costumava dizer: você pode conversar e dizer algo? Eu sou de Jersey, então tenho desculpas. Eu entendo o que você está dizendo. É curioso que, como já mencionei antes no programa, o dom é hereditário na minha família. Não o tenho, mas era presente no lado da família da minha mãe. Minha avó tinha, e acredito que suas irmãs também tinham, algo semelhante. No passado, era um assunto tabu. Seria exatamente como você disse. É exatamente o que você disse. Um amigo contaria a um amigo. Eles viriam. Seria feito a portas fechadas. Bem quieto. Você nunca anunciaria Não, querida, você não continuaria. um show e falar sobre isso assim. Oh, meu Deus, costumo dizer que tenho um senso de humor refinado, então me perdoe, por favor. Mas digo às pessoas que sou grata por estarmos em 2023, pois se fosse 1798,
já teriam acendido uma fogueira no centro da cidade para mim. Sim, você está absolutamente certo. Estamos no século XXI e acredito que a maior descoberta é a espiritualidade. É a maior descoberta. Você concorda que a consciência da humanidade em geral mudou tanto nos últimos 10 anos? Ah, com certeza. Nos últimos 2025 anos, sim. Tem se movido muito, mas nos últimos 10 está acelerando ainda mais. Ganhou velocidade. Sim, ganhou velocidade porque, e já disse isso antes, mas esse programa não faria sentido há 10 anos. Certo, exatamente. Por isso adoro podcasts. Obrigado. Mas algo assim, essas conversas, as pessoas não estavam tão prontas para isso. Você deu uma plataforma para isso, Alex. Sim, é algo. É isso que tento com o programa, trazer pessoas para ter conversas sérias sobre essas questões, porque todos já ouviram falar dos charlatões, todos já ouviram sobre aqueles que mancham a reputação da canalização, mediunidade ou experiências de quase morte, mas ao conversar com pessoas que realmente possuem o dom e aprofundar nisso, é fascinante para mim, pois não possuo o dom, mas cresci imerso nesse ambiente, sendo latino, onde espiritualidade e mediunidade estão enraizadas em nosso DNA na América Latina. Sempre havia aquele ditado: vá falar com a tia Jane, isso ou aquilo. E só anos mais tarde, após iniciar o programa, minha mãe me revelou que, na verdade, minha avó possuía esse dom. Eu fiquei tipo, o quê? E ela disse, ah, sim, sua tia aqui e essa outra tia ali também tinham. E eu fiquei, sério? E ela disse, ah, sim, a gente só não falava sobre isso. Não dá pra falar dessas coisas. Isso mesmo. Enquanto cresce, lidar com ver pessoas mortas, como em Ghost e Sexto Sentido, foi algo presente pra você? Eles estão por aí? Como foi isso pra você? Bem, primeiro, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem essa habilidade, querida, mas chama de intuição ou coincidência. Mas o meu favorito é algo me disse. Mas você tem, todos nós temos. Todos nós temos essa habilidade. E é só que é como qualquer outra coisa. Se te dessem uma bicicleta de 2 rodas pela primeira vez e dissessem para andar com ela na rua, mesmo sem nunca ter visto uma antes, com incentivo, você começou a testar, tropeçando e caindo, mas persistiu. Melhorou progressivamente até correr pela rua, como se fosse algo natural. Quando você pratica e usa, você verá mais disso. Eu comecei porque sempre soube que ouvia pessoas mortas. Tive sorte com um pai compreensivo, que logo me ensinou a me proteger. O que estava acontecendo, então não fiquei com medo. Foi ótimo. Fui criado por 2 pessoas incrivelmente maravilhosas sobre as diferenças neste mundo. Como mencionei, eram 2 religiões diferentes, 2 antecedentes étnicos diferentes. Eles aceitavam todas as pessoas sem preconceitos. Minha mãe e meu pai não nos criaram com uma religião específica. Eles nos disseram que, ao crescer, poderíamos escolher nossa própria crença e eles a respeitariam. Ter essa base foi fundamental para a minha jornada. Sinto que tive a base ideal para seguir meu caminho, aberto a todas as possibilidades e ao amor que permeia o mundo. Então me diverti muito. Se tivesse problema, ia ao pai. Ele me incentivou a saber que estavam lá para ajudar e que eu era diferente, para ser honesto. E então, como você lidou com passar pela escola e aqueles primeiros anos fundamental, médio, quando você só quer meio que se encaixar, ser parte da turma e ainda assim você ouve e vê pessoas mortas, então em algum momento você percebe que nem todos veem isso. Isso mesmo. Você está certa, querida. Uma coisa que isso fez foi por causa dessa habilidade quando jovem. Eu contei para poucas pessoas, minha família sabia. Mas em termos de amigos, não saía por aí dizendo: Ei, tenho sua avó aqui, você quer falar com ela? Eu não fiz isso. Escolhi cuidadosamente os amigos para socializar. E, como qualquer jovem, só queria usar batom e encontrar garotos.
A última coisa que imaginava era ler pessoas ouvindo mortos ao redor delas. Não sabia o valor disso. Eu não entendia o impacto disso na vida das pessoas naquela época jovem. Então, por muito tempo, dei isso como certo quando era menina. Os amigos da juventude ainda estão comigo, pois confiava neles. Ao revelar minha habilidade, eles me apoiaram, não zombaram nem espalharam para outras crianças. Sou honesta e não me importo com a opinião sobre minha aparência. Então, admito tudo abertamente. Se fiz cirurgia plástica e minha idade, digo que tenho 70 anos, estou por aqui há bastante tempo, posso afirmar isso. E a propósito, sei que estou ótima. Eu ia falar, mas você se adiantou. Estou brincando, claro, mas a verdade é que já estou por aqui tempo suficiente para saber que as pessoas podem ser cruéis e te machucar quando confia nelas. Elas querem te derrubar um pouco em Jersey, dizemos isso. As pessoas querem te ver progredir, só não à frente delas. Então, cedo aprendi em quem confiar e como lidar com as coisas que me eram lançadas. Mas gosto de abraçar tudo. Por isso, minha coisa favorita são as mulheres. Quero dizer, sou casada. Eu amo as mulheres, apesar de ser casada com um homem. Quero fazer a diferença ao inspirá-las a ter autoconfiança. Ao longo da história, tenho enfrentado muita pressão, assim como as mulheres, especialmente na minha vida. Eu vi o que as revistas e Hollywood projetam como bonito, perfeito e deslumbrante. Gosto de fazer a diferença na vida das mulheres para que tenham autoconfiança e acreditem em si mesmas. E tenho isso em grande quantidade. Por isso, admito abertamente minha idade. Não me importo, pois gosto de mim e da minha aparência. Se você entrar em uma sala com esses pensamentos, isso se manifestará de forma agradável, pois não sou mimada. Então, em que momento da sua vida você decidiu revelar seu lado psíquico, por assim dizer? Vou te contar o que aconteceu. Tinha um irmão que era o que chamamos de gêmeo irlandês. 11 meses nos separavam e ele morreu aos 38 anos de AIDS, o que foi devastador para nossa família. Éramos muito próximos. Quando ele faleceu, veio até mim e pediu ajuda. Disse que eu precisava entregar mensagens. Respondi que não sabia como revelar ao mundo que ouço pessoas mortas. Eu nem sabia o que fazer. Ele tinha 38 anos. Eu tinha 37. Acabei de dizer, tenho 70. Isso foi há muito tempo. E eu disse, o que devo fazer? Ele disse que bastava dizer sim para nos ajudar, concordar em ajudar, e eles cuidariam do resto. Eu nem imaginava o que ele faria. Foi a primeira pessoa que amei e perdi. Graças a Deus, meus pais ainda estavam aqui. Eles dois se juntaram a ele agora. Eu os chamo de meu esquadrão de Deus. E para ser justo, ele assumiu o controle. Ele me levou ao inacreditável. Foi como se tudo se encaixasse. Foi incrível. Alex, nada menos que um milagre, na minha opinião. Nunca fui um aluno brilhante na escola, nem para a faculdade. O que fiz foi alguém me sugerir pegar cartas de tarô e dizer que estava lendo, pois não sabia como agir diante de alguém. Naquela época, nos meus 40 anos, usei as cartas como disfarce, fazendo parecer que lia, mas não era bem assim. Eu estava observando por cima deles e ouvindo os mortos ao redor, até que alguém me disse que não via isso nas cartas. E sobre esta carta e aquela carta, eu não fazia ideia do que fazer com elas. Não as lia, então tive que dizer que não as lia, estava ouvindo outra coisa. Quando a pessoa me perguntou o que estava ouvindo, eu respondi que havia pessoas mortas ao redor. Então eu disse que a pessoa estava feliz. Preciso jogar essas cartas fora e ser honesto. Joguei as cartas fora e disse: ouço pessoas mortas. Pensei, qual o pior que pode acontecer? Eles não gostarem de mim. Eles duvidam de mim. Podem zombar. Vou enfrentar, não me importo. E encarei. A partir daí, tudo mudou de forma impressionante. Você é durão de Jersey, sem dúvida.
Sim, como você disse antes, qual é o pior que pode acontecer? Eles não estão te queimando agora. Graças a Deus. Não é Salem, Alex, é Nova Jersey. Estamos em Nova Jersey, não em Salem. Pode descrever seu processo para o público? Cada médium tem maneiras diferentes de se conectar com o outro lado. Qual é o seu processo? Você vê ou ouve pessoas mortas? Você os sente? Ou é como fantasmas? Eles entram em você, como com a Whoopi Goldberg. Qual o seu processo? É incrível como evoluiu ao longo dos anos. No começo, eu costumava vê-los. Sim, não como vejo você e eu. E o que uso é meu subconsciente. Agora você e eu usamos nossa mente consciente. Então estamos focados no presente, certo? Durante a noite, ao dormirmos, nossa mente consciente adormece e o subconsciente assume o controle, trabalhando em paralelo. A mente consciente observa o ambiente ao redor. Consigo transitar entre o subconsciente e o consciente. Sempre tive essa habilidade. Com o tempo e prática, é possível se tornar um mestre nesse processo. Bem, foi isso que aconteceu comigo. Evoluiu. Agora, está quase. As pessoas sempre dizem: ah, você tem tanta sorte. E isso é uma bênção. Eu queria isso e eu queria aquilo. Eu tenho um irmão mais novo que é adorável e ele não tem essa habilidade. Ele sempre me dizia: eu queria ter essa habilidade, eu queria ter isso. Eu quero ouvir Harold, meu irmão falecido, e sempre dizia a ele: querido, até você realmente ter isso, não sabe o que está desejando, porque há um velho ditado: cuidado com o que deseja. Agora, nesta fase da vida, como você disse, quero controlar minha consciência ao redor. Quando jovem, não pensamos nas consequências ao envelhecer, apenas nos entregamos. Mas agora percebo. Espere um minuto. Preciso estar ciente do que está acontecendo ao meu redor. Eu não estou mais jovem. Então pedi educadamente como podem me enviar mensagens. E quais são meus limites, pois antes não os tinha. Aceitava todas as mensagens e às vezes recebia coisas malignas de espíritos brincalhões. Não sabia lidar, mas aprendi ferramentas ao longo dos anos e as uso. Começo cada dia ancorado no poder de Deus. Minha fé é enorme. Não sigo uma religião, mas acredito em algo maior. Sim, penso em Jesus e Maria com muito carinho. Respeito todas as religiões, desde que haja respeito mútuo. Acho extremamente interessante questionar as pessoas durante jantares. Se você pudesse jantar e conversar com alguém, vivo ou falecido, com quem escolheria para fazer 1 milhão de perguntas e por quê? Gostaria de saber a sua resposta. Eles não precisam estar vivos. Podem ser de 500 anos atrás. Quem você escolheria? A maioria das pessoas costuma mencionar nomes como Henrique VIII, Marilyn Monroe, qualquer presidente. Mas eu escolheria Jesus. Não sou digno de engraxar seus sapatos, mas adoraria abraçá-lo, olhar para ele e beijá-lo. Sem hesitar, pois sei o quão grandiosa era sua alma. De qualquer forma, evoluí e agora faço coisas que me surpreendem, sem me gabar. Espero não parecer assim, pois há momentos em que até eu me impressiono ao trabalhar para as pessoas, que eles acabaram de me contar. E agora estou dizendo, e a pessoa me diz: Concheta, não há como você saber disso. Eu adoro quando isso acontece, pois sinto que estou fazendo o meu trabalho. Sabe de uma coisa? Esqueci de te contar, juro. Tipo uma garota de Jersey. Tudo bem. Temos maneiras de resolver isso. Então, agora tem uma placa de fechado. Você tem uma placa de aberto e uma de fechado, estabelecendo limites. Já ouvi isso de outros médiums. No início, tudo está aberto, mas não dá para ficar totalmente aberto, é demais. Você precisa mostrar que está aberto para negócios. Estou fechado. A pergunta é: os mortos te observam no banho?
Bem, querida, aqui está o que você precisa saber. A maioria não se importa se Deus as vê no banho, só não querem que a avó veja. Entende o que quero dizer? É exatamente isso que é realmente relevante. Quando partimos deste plano e não estamos mais em nossa forma física, nos transformamos em energia. Ao optar por Deus, algo que encorajo todos a fazerem, é a primeira decisão que tomamos ao deixar o corpo. Já tive contato com indivíduos que não fazem essa escolha. Alguns gangsters de Nova Jersey que conheço teriam medo de Deus por retribuição, sei lá. Não eu. Eu diria, não tenha medo, pois Deus é amoroso, mas enfim, desculpe. Não, eu ia dizer algo quando você falou isso, porque tenho experiência com mafiosos, e como muitos sabem, quase fiz um filme para um mafioso. Ele era de Jersey, se não me engano. Acho que era nova-iorquino de Jersey, definitivamente de origem italiana, para dizer o mínimo. Mas não é engraçado? Sempre tem uma cena de igreja em filmes com traficantes, gangsters, mafiosos. Eles sempre rezam para Deus, fazem a Ave Maria e depois matam alguém. É fascinante em todas as culturas. Pode ver Narcos, o poderoso chefão. Assista todas as histórias da máfia. É verdade, não é? Filmes? Sim, é verdade. Deixe-me dizer algo. Sempre digo: não viemos à Terra para ser perfeitos. Viemos para ser fiéis. Então, não se preocupe em ser perfeito. Apenas seja fiel. Escolha Deus, não importa a sua religião. Eu vejo assim: não sou perfeito, mas sei que não matei ninguém. Acho que ainda estou em boas graças. Pelo menos que possam provar, Concita. Sempre inocente até que se prove o contrário. Sim, você está certa. Já houve alguma leitura para você que você fez para um cliente que não só foi tão profunda para o cliente, mas também profunda para você? O que abalou você? Querida, espero que me perdoe por essa resposta. São muitos, muitos. Faço isso há muito tempo, então sim, alguns me surpreenderam. Pensei que não era a pergunta que faria, e achei que perguntaria se já falei com alguém e não ouvi. Qualquer um, mas. Tudo bem, vou te dar um exemplo. Ok, vamos ver. Bem, esse é divertido. Estávamos falando sobre isso. Uma vez um mafioso veio até mim e trouxe duas gumatas. Você conhece gumatas? Sim. Ele veio com duas gumas, elas sentaram no meu escritório e a consulta foi marcada com o nome de uma pessoa. Era uma das mulheres. Eu não sabia quem ele era. Eu não fazia ideia. Ele parecia tão antigo quanto a própria Terra. Então, comentei que ele aparentava ser inofensivo, mas logo sacou as duas gumatas e eu lancei as gumadas primeiro. Entende? Quando me aproximei, senti algo realmente estranho na energia. Não sei explicar, mas havia algo muito feio ali. Recebi uma mensagem da mãe dele pedindo para que ele se arrependesse. E eu fiquei tipo, não sei quem é esse cara. Tanto faz. E começou. Foi tão engraçado porque eu disse a ele: eu sempre começo dizendo, diga seu nome, mostre o respeito para o outro lado. Você me diz seu nome. Eles sabem que agora você é meu sujeito. E então eu digo a eles: tenho sua permissão para ouvir? Basicamente, eles estão no telefone do corredor e eu estou na extensão ouvindo tudo. É assim que explico como estou ouvindo. Estou espionando a conversa deles enquanto falam com você. Perguntei a ele e ele olhou para minha mesa como se estivesse grampeada, surpreso. Ele perguntou: por quê? O que você vai ouvir? Eu disse: calma aí, querido. E quando perguntei o nome dele, ele hesitou em dizer. Resumindo, fiz o que faço, eles foram embora e fiquei feliz que se foram. Ok, Maron. Passados aproximadamente 3 dias, meu marido retorna para casa. Como diz o velho ditado, não estamos envolvidos, mas sabemos quem são. Ele me pergunta se eu sabia quem esteve lá, menciona com seta, e eu não reconheço o nome que ele diz. Quem é? E ele diz: ele acabou de sair da prisão e aparentemente as duas amantes dele o trouxeram para o seu escritório. Eu fiquei, meu Deus, acho que lembro desse cara, porque não lembro de nada, mas lembro que isso se destacou, que havia algo muito suspeito. E eu disse: e daí? Ele disse sim, porém você não vai acreditar nisso.
O Tony Sem Dedos me encontrou no local de trabalho e perguntou se ele poderia me colocar lá. Eles começaram a trazer todos esses caras espertos porque minha agenda estava cheia. Foi tão engraçado. Sim, a melhor parte foi quando escrevi sobre isso em um dos meus livros, mudando os nomes para proteger os inocentes. Durante uma sessão de autógrafos, alguém me perguntou sobre o mafioso mencionado e fiz uma piada. Após o evento, duas jovens garotas vieram até mim e disseram: "Esse é o nosso tio." Eu disse: "Espero que ele saiba onde moro." Minha parte favorita de toda essa história é o Tony Sem Dedos. Quer dizer, o melhor. A camisa colorida tem apelido. Elas são sempre muito coloridas. Nome muito colorido, no mínimo. Meu Deus, isso é hilário. Aliás, o quê? Eu estava dizendo a ele algo tão profundo para ele, aliás. Ah, sim. O que quer que a mãe dele tenha dito, porque ele não acreditava nisso e foi arrastado para cá por essas duas mulheres, ele não tinha nenhum interesse. Mas aparentemente não lembro o que era. Mas seja o que for, ele ficou impressionado com algo que era só entre ele e a mãe. Então, quando voltou para o clube, acho que ele contou para todos os caras lá e foi assim que as ligações começaram a chegar. Uau. E aceitou todos esses clientes? Não. Não aceitou? Certo. Não, eu não mostro. Favoritismo. Se alguém tem horário marcado, respeito. E se alguém espera 5 anos, não o deixo de lado para atender outra pessoa, não é legal. Claro, não faria isso. Justo, justo. Então, você estava dizendo, pensei que você ia perguntar se já vi alguém e nada aconteceu. Já passou por isso? Sim, Alex, foram poucas vezes. E é sempre tão doloroso porque não é minha culpa e eu não vou inventar isso. Lembro-me de uma vez em particular, eram 3 meninas. Foi no início da minha carreira e as 3 meninas vieram ao meu escritório. Elas estavam tão animadas, elas eram jovens, adoráveis. As 2 primeiras meninas que eu li foram maravilhosas. Elas estavam felizes. Fiquei grata por tê-las deixado satisfeitas. Quando cheguei na terceira menina, ouvi zipitiduda. Não havia nada. Eu disse a ela: "Querida, sinto muito, não sou mentirosa, não posso inventar isso, mas não ouço nada. Me sinto mal, não aceito pagamento, não farei, não tenho nada." A menina saiu correndo da minha casa chorando e fiquei arrasada. Pobre menina, meu Deus. Então as amigas dela ainda estavam na minha casa, no meu escritório, e eu perguntei o que aconteceu, o que está acontecendo. Elas me contaram que ela morava com a mãe, que era abusiva. Ela também era adorável e nunca teve um namorado. Sempre sonhou em se casar e ter um parceiro, mas os videntes de calçadão que consultou deram informações sem sentido. Nada parecia ajudá-la ou validar suas esperanças. E eu disse para mim mesma: "Meu Deus, sinto muito." Mas quando eles saíram, percebi que era uma relação kármica entre a mãe e a filha e que havia algo muito mais sério karmicamente acontecendo entre as duas. E eu não tinha o direito de ouvir nada, de fazer nada. Então isso me fez sentir muito mal por aquela pobre garota. Mas eu me lembro dela até hoje. E isso deve ter sido, meu Deus, há 20 anos. E houve outras vezes, mas não muitas. Alec, na maioria das vezes, eu diria tipo 98,9%. Sempre há pessoas mortas ao redor de cada um de nós, mas há aquele 1% onde não há nada. Eu não vou inventar se não tiver. Se não pegar, não tenho. Então, você só se conecta com pessoas mortas que já partiram, ou a anjos, ou algo assim? Jesus, você já falou com, conhece esse tipo. Ou é estritamente só. É uma conversa unilateral, porém. Sim, falo com ele sempre. Estou feliz em compartilhar. Recomendo muito, pois acredito que todos temos nosso grupo de Deus, com pessoas amadas, perdidas e desconhecidas. Quanto a Jesus e Maria, vi evidências suficientes para ter certeza. Posso garantir que é real.
Deus é real, são eles. Estão. Se você pedir ajuda a eles, eles respondem. É verdadeiramente um milagre. Sou apenas uma pessoa comum e não afirmo ter nada tão especial. Tenho essa habilidade que me deixa muito feliz por ter. Mas destaco que essas almas, essas pessoas lindas, eu vou dizer Jesus e Maria estão presentes. Eles estão aqui no ar que você respira. Soletrar ar é A-R, significando sempre ao alcance. Lembrem-se, estão sempre disponíveis para vocês. Qual é o maior equívoco que as pessoas têm sobre médiums psíquicos? Bem, há muitos charlatões por aí. E muitos se deixam levar. Eu os conheci. Pessoas reais, tipo, com dom, mas o ego. O ego saiu de controle. Sim, já conheci algumas pessoas famosas, mas prefiro não mencionar nomes. Hoje aconteceu algo engraçado. Estava fora e conversando com alguém que me contou sobre uma médium muito famosa. Segundo eles, ela foi extremamente rude e grossa ao ser abordada. E eles disseram, com certo, adoramos conversar com você porque você não é assim. E disseram muitas coisas boas para mim. Então eu disse, escuta, sou como uma garota comum da vizinhança. E se alguém me cumprimenta e está feliz em me ver, por que eu não diria olá e ficaria feliz em vê-lo? Mas quando alguém se deixa levar pelo ego, é sempre um erro. Nunca termina bem e isso te alcança. E acredite, a vida é, sabe, só estou dizendo, não deixe isso subir a cabeça. Vi muitos a quem isso ocorreu. Em Hollywood e com pessoas que alcançam poder e posições altas, algo que não deveria acontecer com muitos. Bem, tipo, como você sabe, venho de Hollywood e trabalhei na indústria do cinema por muito tempo. Vi a ascensão e queda de muitos. Celebridades, atores, diretores, escritores. Trabalhei com pessoas no auge, ego, gritos, insanidade, abuso, mas depois de 2, 3 anos, eles desapareceram. Porque quando param de gerar lucro, o sistema não tolera mais suas atitudes. Isso mesmo. Eu sei o que você quer dizer, pois também conheci, é claro, você pode imaginar, né? A notícia se espalha. Quando comecei nesse trabalho, a notícia se espalhou e ouvi de celebridades perguntando quem ligou. Uau! Conheci muitas celebridades maravilhosas, mas também algumas com a cabeça tão grande que tivemos que mudar a moldura da porta. É triste, mas é triste porque é uma coisa humana. Todos passamos por uma experiência humana e ninguém é melhor que ninguém. As pessoas descobrem isso eventualmente, como a rainha. Eu adoro a rainha, não me entenda mal, mas quando ela entrou pelos portões celestiais, não havia 17 servos esperando por ela, dizendo: sim, Sua Majestade. O que deseja para o jantar? Vamos preparar seu banho agora. Agora, ela deve ter percebido. É só diferente. Ela teve sorte. Ela teve uma vida incrível, que Deus a abençoe com felicidade e luz. Mas não era a mesma coisa, era aqui. Sabe, é interessante você mencionar a rainha. Muitos pensam que ela tinha muito poder e dinheiro. Sim, mas isso tem um custo. Muitos estariam dispostos a pagar, aliás. Pelo menos pensam que sim. Assim como seu irmão que quer seus. Sim, como seu irmão que quer seus dons. Ele é tipo, até você estar nesse mundo, você não sabe. A fama é uma coisa muito complicada. E eu estive perto da fama por muito tempo e fui bom amigo de pessoas extremamente famosas. Eu entrevistei celebridades e perguntei como lidam com isso, pois há um custo envolvido. Não digo que sou famoso nem tudo isso, mas desde que me tornei público e escrevi esses livros, fui afortunado. Infelizmente, descobri da pior maneira quem eram amigos de verdade e quem não eram. E pessoas que querem te usar e depois simplesmente vão embora.
Descobri coisas nessa profissão. E é triste porque as pessoas que invejam outras não entendem o que elas passam. Ai, meu Deus. É uma coisa ver na tela da TV ou no cinema ou ouvir música e você pensa nessas pessoas, a vida delas deve ser tão. Há um custo para tudo isso. Veja, agora Taylor Swift é a mulher mais famosa do mundo. Agora, todo mundo no mundo sabe sobre ela. E ela tem 34 anos. Eu nem consigo imaginar viver um dia na vida dela agora. Sim, tudo o que posso dizer é: lembre-se, Madonna já foi tão famosa, Né, Michael Jackson? Foi. É, mas infelizmente Michael Jackson nos deixou. E é triste, pois ele tinha um talento incrível. No entanto, Madonna ainda está conosco. Que Deus a abençoe. Ela já ultrapassou os 34 anos e agora está descobrindo como é estar do outro lado de todo aquele culto, corpo, alma e mais. Você não pode se apegar para sempre. É melhor ter isso. Eu estava falando com as mesmas garotas hoje. Eu disse: você precisa saber que é bonita. Você precisa sentir e ter consciência disso. Se não souber quando jovem, será difícil mais tarde. Se você não se sentir fabulosa e reconhecer o seu valor, as outras pessoas nunca vão perceber, especialmente quando você estiver nessa situação. e você olha para alguém como a Dolly Parton, que eu amo a Dolly. Eu a amo. Ela era um símbolo sexual e ainda é para muitos. Por que o coração dela é tão lindo? E ela envelheceu com graça e encanto, sem tentar parecer jovem de 21 anos. Ame-a também, querida. Sim, há tanta energia boa. Que tal assim? Você a vê na televisão, pessoalmente, em um filme. A energia dela é vibrante e positiva. Você só quer sorrir ao vê-la. Sim, ela é absolutamente linda. Agora você mencionou algo sobre espíritos brincalhões. Estou assumindo que você acredita em espíritos sombrios, espíritos malignos, coisas ruins? Se eles existem, já que as pessoas têm tanto medo dessas coisas, o que você faz para se proteger deles? E o que outras pessoas podem fazer para se proteger dessa energia sombria? Ou isso é algo com que realmente precisamos nos preocupar? Claro que eles existem, querida. Estamos no meio, agora mesmo, na Terra, de uma grande batalha entre o bem e o mal. Você pode ver isso ao ligar a TV. Em 5 minutos, assistindo ao noticiário, verá a prova disso. Mas sim, o mal é real. Não há dúvida. Este é o acampamento Terra. Estamos aqui para aprender com essa experiência. Aquele lugar é o lar. Quando estamos aqui, somos confrontados com escolhas. Muita coisa está acontecendo e aprendemos com tudo isso. Mas o mal sempre tenta chamar nossa atenção e nos fazer pender para o lado do mal. Então, como eu evito isso? Eu começo todos os dias com uma oração. Todos os dias. E durante o dia eu também rezo. Mas a oração matinal é simples, é realmente simples. Senhor, peço que me firme no poder e no pilar de Deus. Estabeleço minhas regras básicas. Você não é bem-vindo aqui. Quando trabalho com clientes, digo a eles: se estiverem na luz de Deus e desejarem que eu transmita algo, farei com alegria. Mas você deve escolher Deus, senão terá que partir agora. Ordeno isso em nome de Deus. Essas são minhas ferramentas usadas ao longo da vida, pois sofro de ataques de pânico, graves ansiedades. Acredito que duas coisas ocorrem. Primeiro, são de vidas passadas, pois os medos que tenho não têm justificativa nesta vida para tanto nervosismo. Houve momentos em que fiz e vi coisas de vidas passadas que me fizeram entender. Por exemplo, acredito que fui judeu e morri no Holocausto. Muitas experiências poderiam confirmar isso, mantendo-me com os pés no chão e seguro. Quando entro em pânico, chamo por Deus e todos os anjos da hierarquia, pedindo ajuda e proteção. Eu invoco tudo. Peço a São Germano para me envolver na luz violeta dele. Essas são minhas práticas.
Experimente, verá que funciona. Você perceberá. Você sentirá a energia da luz de Deus inundar você ao permitir e chamá-la. Agora você mencionou algo sobre ir, assistir televisão e ver aquele mal. Há uma batalha entre o bem e o mal acontecendo agora. O mundo está passando por uma grande mudança neste momento, e parece que teremos uma década interessante pela frente. O que você vê para a humanidade? Ou há algo que você poderia nos dizer em relação a essa loucura que está acontecendo agora? Porque muitas pessoas estão com medo e muitas pessoas estão assustadas com a Terceira Guerra Mundial e todas essas outras coisas. Mas eu adoraria ouvir seu ponto de vista do outro lado. Com certeza, todos estão com medo com razão. Sem falar de política. Eu realmente acredito nisso. Deus sempre vence. Ele venceu, vence e vencerá. Tenho fé. Eu tenho fé na humanidade. Eu tenho fé no futuro. E eu acredito nisso. Eu não sei como isso vai acontecer, mas de alguma forma vai dar certo. Eu só não sei o tempo disso. Eu não sei se vai ser em breve ou mais tarde, mas eu acredito que estaremos em um momento no futuro onde todos estaremos em paz. E não seria ótimo? Eu rezo por isso todos os dias. Eu rezo pela paz na terra. Então, haverá esse tipo de. E eu concordo com você, aliás. Eu realmente concordo que no final desse caminho vamos ficar bem. Mas a questão é, quão longo é esse caminho? E eu ouvi de outros que já estiveram no programa que será uma década difícil. Eu não acho que vai ser uma década difícil. Eu discordo disso. Ok, me diga, me diga. Eu não acredito que vai demorar tanto. Não, não acredite nisso de jeito nenhum. Não, sem entrar muito em questões políticas, eu só sinto que estamos caminhando para coisas que vão nos levar a uma conclusão. E eu espero e rezo para que não haja guerras, revoluções, nada disso, sem bombas, nada disso. Eu quero ter fé de que Deus vai nos resgatar de toda essa turbulência e todo esse ódio e energia negativa que estão ao nosso redor todos os dias. Eu acredito que Deus vai nos resgatar e não acredito nem por um segundo que isso vai levar 10 anos. Não. Obrigado por isso. Eu agradeço. E não quero que seja pelos filhos. Eu não. As crianças, Alex, nesta fase da minha vida, quantas mais? Bom, eu meio que quero parecer apressado, mas sejamos realistas. Mas as crianças, eu quero que tenham o país em que cresci. Quero que tenham a vida que tive a sorte de levar. E sejam felizes com seus vizinhos. E tem todas essas coisas. Só quero isso para as crianças. Bom, deixe-me perguntar do seu ponto de vista. Por que Deus, ou energia-fonte, ou como preferir, permite que o mal ocorra no mundo? É uma pergunta frequente. Como isso ocorre? Como permite guerras, fome, morte e tais coisas? Sim, é simples, querida. Nós estamos te aprendendo. Cada alma que vem à Terra pelo tempo que fica, aprendemos, ensinamos, evoluímos. Surgem coisas disso. Há um efeito dominó de tudo que ocorre no mundo para cada indivíduo. Tudo tem uma missão. Deus tem um plano que nós, como almas, devemos crescer e nos beneficiar. E não tenho todas as respostas, só sei que tenho fé. Mesmo com as piores tragédias que eu vi no trabalho, muitas vezes me perguntei por que essas coisas acontecem. Volto sempre à mesma conclusão: Deus deve saber algo que desconheço. Sou apenas humana, uma garotinha de Nova Jersey, sem o privilégio de saber tudo, mas mantenho minha fé. Fácil. Demais. Com toda a sua experiência conversando com pessoas que já se foram, tantas almas, o que acontece do outro lado? Há um bar para onde vão? Um cinema? O que estão fazendo? Parece. Quando meu irmão faleceu, pensei, agora tenho alguém lá dentro. Pensei, ok, posso falar com você agora. Meu pai se juntou a ele,
Depois minha mãe também, formando o meu esquadrão divino com outros queridos. Preciso mencionar Roy, um dos melhores despachantes, meu amigo Roy. Para ser justo, eles me contam coisas incríveis. Eu perguntei aos meus, sabe? E é maravilhoso o que me dizem, o melhor que posso entender, pois sempre lembram que não é como deste lado. Ressaltam que não é o mundo físico, é diferente, mas me fizeram entender que somos todos. Ao sairmos do corpo, temos uma escolha. Então, ao optar por Deus, há um retorno ao lar, onde reencontra aqueles que amou e perdeu. Além disso, conhece outras almas que te protegeram e amaram enquanto esteve na terra. No entanto, eles discorrem sobre a existência. Minha mãe, ao questionar sobre meu pai, compartilhou essas reflexões comigo. Eu penso que ele vai estar ao lado dela, sentado na cadeira como antes, e ela me responderia: querida, não é assim lá. Ele está aqui, mas não é como lá. Em outras palavras, nós não moramos mais em um prédio de idosos. Ele não está na sala comigo agora, mas está. Quando minha mãe faleceu, eu disse: você vê o Harold? Porque esse era o nome dele. Fiz 5 perguntas a ela na primeira vez que a ouvi. Uma delas foi: você vê o Harold? Foi tão bonito, ela era tão doce. Eu podia ouvir sua voz. Ela respondeu que era o filho dela quando ele morreu. Se você tem filhos, sabe o quão horrível isso seria. Ela estava. A forma como respondeu foi tipo: ah, sim, tão sincero. Eu disse: yay, fiquei empolgada. Mas deixam claro que temos a escolha do que escolhemos do outro lado. Eles falam como se houvesse vários níveis de alma. É quase assim. Se você vai à escola e só completa a primeira série, a 8ª, o ensino médio ou a faculdade, nós, como almas, estamos nessas categorias de crescimento. Essa é a forma mais simples de descrever. Também podemos ajudar outras almas, visitá-las. Eles estão sempre conosco, tentando nos avisar que estão entre nós, no ar que respiramos. Querem que saibamos que podem ajudar se orarmos. Sempre digo, se querem ajuda, tentem. É a melhor coisa a fazer. Para ver a prova de sua existência e que nos ouvem, é assim que se faz. Vou citar meu irmão como exemplo, um dos meus principais aliados, sempre disponível. Ligo para ele e peço: Harold, por favor, não ache os passaportes. Precisamos encontrá-los urgente. No final do pedido, diga: em nome de Deus, ouça minha oração. E estou te dizendo, escrevo sobre isso nos meus livros. É incrível. Meu marido procurou os passaportes o domingo todo, pois foi ele quem os perdeu. Eu estava pronta para matá-lo, pois fomos convidados para uma viagem. E eu disse: agora tenho que ir para Marstown. Preciso descobrir como conseguir esses passaportes idiotas. Ao buscar a ajuda do meu irmão, em apenas 10 minutos, já os tinha em mãos. 10 minutos. Ele me guiou até lá e disse: olhe para cima, debaixo daquele chapéu. E lá estavam eles. E eles fazem isso de 7 a 8 vezes em 10. Vai se concretizar. E nas 2 ou 3 vezes que não atendem ao seu pedido. Você deve entender, Deus tem um plano melhor e dar a sua fé. Mas as chances são ótimas. 7 a 8 vezes em 10. Deixe-me dar um exemplo, Alex. Eu adoro essa. Outro dia, fui à casa da minha assistente, Eleanor, uma das minhas melhores amigas. Quando cheguei lá, ela disse que tinha perdido seus óculos de sol. Não consigo encontrá-los. Tenho eles há anos e adoro muito. Perguntei se ela os procurou no carro, pois os vi lá. Ela disse que já os buscou 1 milhão de vezes no carro. Eu disse que não. Eles estão no seu carro. Eles estão no carro. Eles estão no carro. Ok. Ela saiu, voltou em 10 minutos. Ela é super organizada. Não tem bagunça no carro. Ela disse que não estão lá, cara. Procurei em todo lugar. Falei: estranho, vejo no carro. Ela insistiu: não estão lá. No dia seguinte, ligou dizendo: você não vai acreditar. Eu disse: o quê? Estavam no seu carro? Não. No da vizinha dela. Ela saiu para comer pizza com a vizinha. Ela disse: atravessei a rua, olhei no banco de trás. Vi entre os assentos. Eu disse: aleluia, você os encontrou. Mas não era eles pedindo ajuda. Ela fez o que eu disse: me devolva meus óculos de sol. Em nome de Deus, ouça minha oração. Adoro essa história, é tão engraçada. Eu estava certo, eu só estava errado. Carro. Isso resume bem quando se fala sobre médiums, pois ninguém é perfeito. Alex, eu ia dizer, não é perfeito.
Olha, isso não é uma ciência nesse sentido. Muitas pessoas, pelos médiums, você interpreta visões frequentes. Sim, exatamente. Não ouve vozes, certo? Ouvindo vozes. Eu costumava ouvir, mas já te disse. Minha idade, não quero ouvir vozes, então eu não me importo. Diga-me o que você quer que eu saiba, mas não me deixe ouvir vozes. Olha, eu poderia te contar histórias que você não acreditaria, sinceramente, se tivesse mais tempo. Tudo o que posso dizer é: leia meus livros, porque escrevo tudo sobre isso. Não há escritores fantasmas, com o perdão do trocadilho. Eu escrevo tudo. Eles sempre falam com você no subconsciente. Por isso as pessoas têm pressentimentos. Algo simplesmente revela tudo. É como se houvesse alguém na mente e eu os escuto no meu subconsciente. Eu entro em um estado subconsciente. Eu posso flutuar. Ainda consigo correr fora do meu corpo, ouvindo as coisas no meu subconsciente. Não Justo. é uma voz, é um pensamento alto. Ah, espera. Vou explicar de forma mais clara. Tá bom. É o seguinte: imagine que você está no meio de uma conversa com alguém e está realmente envolvido, não é algo chato, você está acompanhando. Mas de repente, no meio da conversa, algo aconteceu e você pensou: esqueci de pegar a roupa na lavanderia. Eu deveria ter pegado. Foi porque teve dois pensamentos simultâneos, certo? Se eu disser para você fazer isso agora, conte de 1 a 10 e pense no alfabeto ao mesmo tempo. Você não consegue fazer isso. Você vai ficar lá contando 1, 2, 3, mas não consegue fazer ABC ao mesmo tempo. Eu provei que você tem dois pensamentos simultâneos. Durante uma conversa surge algo mais. Ei, esqueceu de pegar o leite e a roupa na lavanderia. Dois pensamentos em paralelo. Então você manteve, mas não consegue fazer conscientemente. Precisa ter o subconsciente. Exatamente. Não, isso ocorre. Quantas vezes você dirige e pensa em 1000 coisas? Quando você chega ao destino, pensa: como cheguei aqui? Espere até atingir essa idade, querida. Agora, com sua experiência com espíritos, como eles se relacionam com as almas deixadas ao passarem para o outro lado e com suas filhas e filhos? Lembre-se, do outro lado é amor incondicional, perdão incondicional, sem pagamentos de hipoteca, sem problemas de saúde. O acontecimento incrível que acontece é simplesmente tão incrível, você nem consegue imaginar, porque é algo que você nunca sentiu enquanto estava aqui. Embora eu não devesse realmente dizer isso, porque eu senti uma vez. Eu senti uma vez. Eu estava em um estado de terrível ansiedade, ataque de pânico. Eu tinha câncer de pele na testa aqui. E eu não sabia no que estava me metendo. Quando fui para a cirurgia, não sabia o que esperar. Era como uma pequena mancha de pimenta, pessoal. Pimenta. Pimenta, Pedro, tanto faz. Uma mancha de pimenta bem aqui na minha testa. E na cirurgia, o que eu sabia, eu pensei: ah, não remova, sem problema. Saí da cirurgia com uma cicatriz daqui até aqui, parecendo o Frankenstein. Estava horrível. Bem, eu estava em pânico total e foi terrível, terrível. Não conseguia imaginar como ia ficar. Quando cicatrizou, tinha um evento para ir. Então fui rezando, rezava, rezava. Por favor, me ajude, Maria. Eu estava rezando para Mários. Maria, por favor, me ajude. Querido, preciso de ajuda para aliviar a ansiedade e o pânico. Em nome de Deus, ouça minha prece. Enfim, vou tomar um banho. Esta é uma história real, Alex. Estou debaixo do chuveiro. A água cai sobre mim. Me senti como um escorredor de macarrão. A água passa pelo meu corpo. Senti a melhor energia da vida. Eu não bebo, não fumo, não uso drogas, mas senti algo eufórico percorrendo meu corpo. Foi totalmente insano. A energia da ansiedade simplesmente desapareceu. Algum nervosismo, medo, algo assim. Olhei para o ralo como se algo estivesse escoando por ali. Enrolei a toalha em volta de mim e corri para a sala de estar, onde tenho uma lareira. Dentro dela está uma linda estátua de Maria. Ao chegar lá, olhei para a parede. Agora, na minha sala de estar, tenho pinturas, pinturas a óleo. Elas são de diferentes lugares, como Itália, França, entre outros. Uma delas é enorme, disse John, meu marido. O nome dele é John. John disse que pesa 180 libras. Ao pendurar, precisou de 2 suportes. Está lá desde então.
Ele teve que erguer algo pesado para colocar no lugar. Quando desci, a estátua de Maria estava assim. E nenhuma outra pintura na sala se moveu. Havia algumas tão leves que bastava movê-las. Esta era a mais pesada. Foi tipo. Só. Tive que chamá-lo, disse. Veja, você não vai acreditar. Lembre-se do que viu, caso eu precise de uma testemunha, está bem? Ele ficou surpreso, precisou subir no sofá para colocá-la de volta no lugar devido ao peso. Isso é uma história verdadeira. Senti toda aquela energia. Se é assim ao partir, essa garota não tem medo algum. Meu único medo é o mesmo de todos. Como vou chegar lá? Sabe o que quero dizer? Não me importo de ir. Não quero me preocupar. Às vezes você se preocupa. Como vou chegar lá? Bem, como dizem, todo mundo quer ir para o céu, só não agora. Não, estou me divertindo. O que está acontecendo no mundo? Exato. Este é um momento empolgante para estar aqui, com a mudança na humanidade, a mudança de consciência. É um tempo incrível para estar aqui. Apesar das dificuldades, historicamente, provavelmente estamos melhores do que nunca. Mesmo com toda a loucura, há menos guerras do que há 100 ou 200 anos. É um momento interessante para estar vivo. Todos escolhemos estar aqui agora. Queremos assentos na primeira fila dessa insanidade. Este será um ótimo show. E está acontecendo, com certeza. Agora, qual é a coisa mais importante para as pessoas entenderem sobre a vida e a morte do seu ponto de vista como médium? Bem, antes de tudo, para mim, a vida, o que você acabou de dizer, eu aplico a isso, porque estamos aqui para fazer a diferença, especialmente neste momento. Como você disse, se você pode fazer uma diferença positiva para uma pessoa ou muitas pessoas, isso já diz muito. Isso diz que você tem um tremendo depósito na sua conta bancária kármica. Então, tente fazer esse esforço, mesmo que seja uma criança ou se for o vizinho ao lado. Não importa se você está fazendo um esforço positivo para fazer alguém se sentir melhor, se sentir bem, ou enriquecer suas vidas ou ajudá-las, seja o que for, isso faz parte da experiência na forma física. Estamos aqui para aprender com isso. E se você sabe disso, faça a coisa certa. Seja uma boa pessoa, sendo honesta com integridade e essas coisas adoráveis. Quanto à morte, não tenha medo. Eu não quero ir mais do que qualquer outra pessoa porque estou me divertindo. Posso dizer honestamente, nunca pense que há um lugar assustador esperando por você. Não há nada assustador nisso. Não dói. É um milagre mágico, dizem eles, e eu acredito. Vi o suficiente para saber que é verdade. Testemunhei o bastante. Ouvi o bastante para ter certeza. Essa é minha conclusão. Tudo que vivi, vi e ouvi deles sem medo. Agora eu preciso perguntar: em seu livro Eu Beijei o Fantasma, você realmente beijou um fantasma? Oh, Deus! Sim, beijei. Então, como foi, querida? Bem, deixa eu te contar. Nunca traí meu marido, mas esse fantasma, eu realmente pensei que fosse traição, porque aconteceu 2 vezes, para ser exata. Uma vez, não estávamos morando aqui, eu estava em outra casa com ele. E acordei no meio da madrugada e senti um espírito sobre mim, deitada de costas. Parecia envolvida em algo íntimo, mas percebi um cheiro terrível, nada amigável, nada divertido. Meu subconsciente sabia o que estava acontecendo e despertou minha mente consciente. Foi antes de eu ser conhecida. Foi antes de eu ter muitas ferramentas. Só tinha uma, a que meu pai me ensinou. Foi assim que aconteceu. Essa alma estava bem aqui. Acordei fisicamente querendo me livrar daquilo, tentando com meus braços, mas algo espiritual interferiu. Senti o espírito segurar cada braço e me conter de forma literalmente tangível, como se fosse real. E eu me recordo de estar tão apavorado, mas na minha mente lembro do que meu pai me ensinou. Então, visualizei por não poder agir com as mãos seguras. Fiz conforme ele me ensinou. Lembre-se, ao fazer isso, traz seu espírito ao corpo.
invocando Deus para auxiliar em momentos difíceis. E ao fazer isso, na minha mente subiu e desapareceu. Lembro de estar deitado pensando, meu Deus, o que foi isso? Por isso não tinha tanta certeza quando meu irmão queria que eu fosse a público, se deveria, pois não sabia o que estava convidando, já que experimentei antes. Então fiquei indeciso. Mas na segunda vez que ocorreu, vou rir ao te contar, porque novamente foi anos depois, 20 anos depois. Eu estava dormindo uma noite e no meu subconsciente, a princípio, pensei que estava sonhando, mas estava tendo um encontro, digamos assim. Certo, mas tudo o que sei foi bom? Eu pensava, meu Deus, tão doce, tão ótimo. E lembro de perceber, pois minha mente consciente começou a despertar de novo. Estava tão bom que pensei, ei, o que vai fazer amanhã à noite? Foi tão maravilhoso. Ao despertar, recordo-me de estar deitada ao lado do meu marido. Sinceramente, espero que isso não seja visto como traição, pois nunca o enganei. Refleti comigo mesma. Foi algo incrível. E a propósito, ele nunca retornou. Certo, então eu preciso te perguntar, nas duas vezes você estava insatisfeita com a parte negativa, porque eu imagino que sexo não seja algo lá. Não, mas aqui está o que você precisa saber. Eles lembram do corpo físico e do mundo físico. Então, podem fazer várias coisas com energia, mas não sentem as sensações físicas como nós. Eles sentem falta disso. Eles sentem falta disso. Mas isso foi alguém se forçando sobre você. Sim, foi claramente um espírito maligno. Então, pelo lado positivo, você chegou a descobrir quem era? Não, nunca descobri. Tenho certeza de que ele era tipo um espírito brincalhão. Querida, sempre há almas ao nosso redor. E nós vamos a lugares. Já estive em locais históricos com eventos terríveis e também em lugares maravilhosos. Então é importante se proteger nesses ambientes, pois há resquícios no ar que respiramos. Então, tudo o que você precisa fazer, e eu repito sempre, é manter-se conectado a Deus. Você está seguro. Não há com o que se preocupar, pois Deus é seu aliado e as forças maiores estão a seu favor para te proteger. E é fascinante que o fantasma positivo sem palavra. Quando você menciona fantasma, é real ou está usando por falta de? Usa essa palavra porque é com ela que as pessoas se sentem à vontade. Entendi. Então não é como um literal, tipo caça-fantasmas pairando sobre você. Você não viu nada, só sentiu tudo? Ah, com certeza. A primeira vez não é a última. E aconteceu outras vezes, só não tanto quanto aquelas duas que eu te contei. Claro. O que você gostaria de saber? Almas, guias espirituais e anjos nos cercam sempre, nos protegendo. Como permitiram isso? Como eles permitem isso? O que está acontecendo na Terra? Não, para você nisso. Porque, sabe, é interessante. É como se as pessoas me dissessem: você pode encontrar o Elvis. Sabe? Se eu tivesse a Lisa Marie aqui, infelizmente ela faleceu. Mas com a Priscila eu conseguiria. Ou pelo menos acho. Eu não sei como dizer isso de forma clara, mas vou simplificar para facilitar o entendimento. Então vou explicar assim. Em termos simples, essas coisas estão sempre em movimento, existindo em outra dimensão. Há um lugar onde eles estão. E podemos ser visitados por eles. Tenho certeza de que você já ouviu testemunhos de outras pessoas, como a avó do vizinho. Por que vieram até mim? Pessoas já me disseram isso. Por que eu ouvi o pai dela? Não sei, ele apareceu. Seu subconsciente pode ter estado aberto a isso. Seu subconsciente pode ter sido o mais aberto a isso, escutado, identificado e lembrado. Aquela pessoa que é sua amiga que não ouviu o pai dela pode estar com o subconsciente fechado. O subconsciente dela pode não estar aberto à possibilidade. Muitas coisas acontecem simultaneamente. Tudo bem, isso faz sentido. Eu poderia conversar por horas. Também te amo. Muito. Vou te fazer perguntas que faço a todos os convidados. Qual é sua definição de viver plenamente? Nossa, meu Deus.
Alex, sei que você é incrível com uma energia incrível. Tenho certeza de que você pode se identificar. Deve haver tantas coisas, mas se eu tivesse que escolher uma, meu Deus, acho que seria isso. Meu Deus, estou ficando emocionado. Acho que seria a coisa mais maravilhosa da minha vida. Se eu pudesse dizer que foi a mais gratificante, seria ser amado e poder amar de volta. Eu amo ser amado, Alex, e amo amar outras pessoas. Se eu tivesse que dizer uma coisa que mais me realizou na vida, seria isso. O que é o amor então? Sim, não é incrível? Vamos lá. Você sabe quando tem e adora quando dá. É uma energia tão cativante para a alma que nunca se esquece. Mesmo alguém que você amou muito tempo atrás, que não está mais por perto, ou na sua vida, você se lembra desse amor. Não consegue esquecê-lo. É como uma memória marcada na sua alma para sempre. É um éter, quase no seu próprio éter. Ah, é incrível. É lindo. Sim. É como fazer uma colonoscopia e ter aquele sono maravilhoso por 5 minutos. Tive que soltar essa, desculpa. Você me emocionou, então precisei adicionar um pouco de humor. Certo, certo. Se pudesse voltar no tempo e falar com a pequena Concetta, que conselho daria a ela? Nossa, eu adoraria fazer isso também. Voltar para o futuro. Certo. Eu provavelmente diria a ela: não permita que pessoas que tentam te convencer a se sentir bem consigo mesma tenham poder sobre você. Não deixe isso, você tem o poder. É o que eu diria. Lindo. Como você define Deus ou a fonte? Eu tenho muitas coisas favoritas na forma física, mas minha favorita na forma de energia é sentir segurança e conforto em Deus. Amo muito Deus. Acredito e sei que Ele é real. Assim reconheço tudo que Ele nos deu, sua glória, paz e maravilhas. Eu me sinto tão bem envolto nesse pensamento. Qual é o propósito final da vida? Aprender, amar, dar, respeitar. Aquelas lições valiosas da infância. Ao crescer, lidamos com mais dificuldades devido a pessoas irritantes. Entende? No entanto, se superarmos isso, é um desafio constante, especialmente minha raiva no trânsito. Às vezes, sinto vontade de gritar: sai da frente! E aí está o problema. Uma vez me disseram: Concheta, sua memória de quando era energia é tão nítida, movendo-se rapidamente entre lugares. Você tem a paciência de uma roda de carro. Isso faz muito sentido para mim, mas tento melhorar nisso. Acho que muitas pessoas têm o mesmo problema. Eu admito. Sei. Sim. Onde as pessoas podem saber mais sobre você, seu trabalho incrível e os livros que lançou? Obrigada, querida. Bem, em qualquer lugar. Estou em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, tenho meu site. Sim, estou em todas as redes sociais conhecidas. Só colocar meu nome, deve aparecer. Tudo bem. Alguma mensagem final para o público? Oh, Deus, deixe-me pensar. Um segundo. Minhas mensagens finais. Se ofendi alguém com minha linguagem ou senso de humor, peço desculpas. Em segundo lugar, tente, muito mesmo, amar as pessoas que não querem nos amar de volta. Tente ver o lado deles ou dê uma chance para perdoar o que te incomoda. Saiba que estamos aqui para nos amar, apesar das diferenças. É para isso que estamos aqui. Tente, não é fácil, mas tente. Foi um prazer e uma honra falar com você. Você é demais. Foi incrível. Adoro sua energia.
Obrigado por participar do programa, compartilhar sua história e sabedoria conosco e por tudo que faz neste mundo. Obrigado, querida. Deixe-me apenas dizer a você, obrigado, querida. E se você vier para a minha região, me avise, por favor. Acredito que talvez prefira outro lugar, acostumada com o melhor da Europa. Mas garanto o melhor jantar italiano que você já teve. Eu agradeço por isso. Muito obrigado, querida. Me avise que você está vindo, querida. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.